Uma frente fria começa a se afastar do sudeste do Brasil, mas o céu continua bastante carregado sobre o Espírito Santo e áreas de Minas Gerais, na divisa com Goiás. O ar úmido e polar também predomina sobre áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro e mantém a temperatura baixa. A tarde dessa quarta-feira foi a mais fria do ano na região de Vitória. Acumulou 35 milímetros de chuva entre 3 horas da tarde de ontem e as 3 horas da tarde de hoje, ficando com chuva acima da média histórica, que é de 55 milímetros. A temperatura foi registrada em 21,6 graus em Vitória, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Durante essa quinta-feira, o céu ainda fica nublado e o dia será chuvoso no oeste de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. Nessas áreas, pode chover com moderada intensidade durante o dia e faz frio. Nas áreas ao norte de Minas Gerais e na região de Belo Horizonte, no norte paulista e no litoral do Rio de Janeiro, o sol aparece junto de muitas nuvens e chove fraco durante o dia. A temperatura segue amena. Nas outras áreas do Rio, na capital fluminense, na capital paulista e nas áreas ao norte do estado, o céu fica com muitas nuvens e possibilidade de nevoeiro ao amanhecer. Não há previsão de chuva, mas a temperatura não sobe. Nas outras áreas, entre Bauru e Presidente Prudente, o ar seco ganha força e a temperatura entra em elevação. A temperatura mínima prevista para esta quinta-feira é de 12 graus em São Paulo e 14 em Belo Horizonte. A temperatura máxima não passa dos 24 graus em Vitória e 26 no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a frente fria se afasta do sudeste do Brasil. No norte paulista, na região de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e também entre o Espírito Santo e o Vale do Jequitinhonha, o sol aparece junto de algumas nuvens e ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Chove a qualquer hora no norte paulista e no sul e no oeste mineiro, principalmente na região do Triângulo Mineiro. Na região de Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e no litoral paulista, inclusive na capital, o sol aparece junto de muitas nuvens e pode ocorrer nevoeiro. Faz um pouco de frio, mas não chove mais. Nas outras áreas, no sul e no oeste paulista, a temperatura entra em elevação. O ar segue mais úmido nas outras áreas do sudeste. No sábado, as instabilidades perdem mais força sobre o sudeste brasileiro. Apenas no norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro, o sol aparece fraco junto de muitas nuvens e chove na maior parte do dia. Nas áreas entre o centro-norte paulista e sul de Minas Gerais, próximas à divisa com o Triângulo Mineiro, o sol aparece junto de muitas nuvens, com previsão de nevoeiro ao longo do dia. Algumas áreas do estado de São Paulo
e no Rio de Janeiro podem ter temperatura perto dos 10 graus ao amanhecer, mas à tarde esquenta. No litoral norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha, o sol aparece forte e chove rápido à tarde. A temperatura começa a subir. O ar segue mais abafado nas demais áreas do sudeste do Brasil e não chove. Durante o domingo, as instabilidades ganham um pouco mais de força sobre o sudeste brasileiro. Em todo o norte paulista, no sul de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, o sol aparece junto de muitas nuvens e chove com moderada intensidade a qualquer hora do dia. Nas outras áreas do estado de São Paulo, a nebulosidade aumenta, mas não chove e ainda faz calor. A temperatura cai e há condições para a formação de névoa e nevoeiro ao amanhecer no centro-sul de Minas, na zona da Mata Mineira, no Rio de Janeiro, no sul do Espírito Santo e no Vale do Rio Doce. Nessas regiões, as instabilidades vindas da Bahia ganham força, mas não há previsão de chuva. Muitas nuvens, períodos de sol e chuva fraca no Espírito Santo. Na segunda-feira, o ar seco inibe a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte do sudeste do Brasil. Mas áreas de instabilidade que estão sobre o Mato Grosso do Sul e as outras áreas do centro-oeste e também o norte do Paraná aumentam a nebulosidade e as condições de chuva no sul de São Paulo e no oeste da região. Em quase todo o estado paulista, no sul de Minas e no oeste mineiro, o sol aparece forte e chove à tarde, mas não há risco de temporais. No Espírito Santo, o ar volta a secar e não há previsão de chuva. O céu ainda continua com muita nebulosidade no norte do estado. Em todas as outras áreas do sudeste, o ar seco predomina e a temperatura segue elevada. Não há previsão de chuva. No decorrer da semana, as instabilidades perdem força sobre o sudeste do Brasil e o ar volta a secar em todo o estado de São Paulo. Nos próximos dias, a umidade tende a cair, principalmente no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, por conta do ar seco. As madrugadas ainda serão frias, principalmente nas regiões de vales e serras do sudeste do Brasil.